Paralisia braquial obstétrica é outro item do edital, então separei aqui os pontos principais, né? A paralisia braquial obstétrica é uma lesão já do sistema nervoso periférico, do plexo braquial, onde a criança vai ter, né, a paralisia do membro superior, que normalmente acontece no momento do parto, né, por isso paralisia braquial obstétrica, por conta de uma manobra, né, de retirada da criança e o ombrinho dela fica preso no canal de parto e quando faz essa manobra para retirar, então estira as fibras do plexo além do limite, tá? Normalmente as fibras superiores do plexo são mais acometidas. A etiologia, ela é considerada traumática, né, esse trauma no parto, e a gente tem então, né, as lesões de C5 e C6 em quase 50% dos casos, C5, C6 e C7, né? Então, C7 pode estar lesionado ou não em 29 e 24, a lesão total de C5 a T1. As lesões C8 e T1, elas são muito raras. Quando faz, né, gente, essa lesão, né, esse estiramento, a gente tem uma lesão nervosa periférica e, dependendo da gravidade, pode ter uma neuropraxia, que é a lesão mais leve, né? E a gente tem a lesão da bainha de mielina, a axoniotimese, quando lesiona a bainha de mielina e o axônio, né, ali dentro, e a neurotimese, quando tem a ruptura do tronco nervoso todo, né, que a gente já estudou as características aqui, é só para a gente lembrar. Então, lesão nervosa periférica, pode ser neuropraxia, axoniotimese ou neurotimese. Quanto à classificação, tá? Então, a gente tem a classificação do tipo Erbe-Duchenne, que é a paralisia alta, maior parte dos casos C5 e C6, às vezes C7, a de Klumpke, que é a paralisia baixa, que envolve as raízes C8 e T1, ou a lesão completa, Erbe-Klumpke, C5A, T1, tá? E aí, o que vai acontecer? Erbe-Duchenne, paralisia alta. Características. O braço fica ao lado do corpo, o ombro rodado internamente, cotovelo em extensão e ligeira flexão de punho. Essa posição do braço aqui. É muito comum a perda da abdução da rotação do externa do ombro e a escápula alada pela fraqueza da musculatura proximal. A ausência do reflexo bicipital e do reflexo de Moro no lado acometido, né? No Moro, abre e fecha o braço, então a criança não vai conseguir ter essa resposta no lado acometido, e é comum que tenha preservação de força no antebraço e capacidade de preensão na mão, tá? Então, de fechar a mão e depois abrir. Na de Klumpke, é a paralisia baixa, é uma lesão rara, normalmente o cotovelo fica fletido, supinado, né? Então a criança fica com o bracinho dobrado, acometimento dos músculos da mão, ausência do reflexo de preensão palmar, né, que é o acometimento principal na mão, reflexo bicipital e radial presente, radial tricipital, preensão negativa e Moro positivo. Então, ela tem o Moro, embora a mão não necessariamente abra, né, como característica no Moro, e feche. E na lesão completa, então, normalmente a gente tem o membro superior acometido flácido, com todos os reflexos ausentes, a evolução é desfavorável em 50% dos casos, e pode acontecer a síndrome de Horner, né? E se a síndrome de Horner aparecer junto com os sintomas do braço, o prognóstico é pior. O síndrome de Horner é caracterizada pela pitose palpebral, miose, enoftalmia, que é o globo ocular desviado, anidrose da face, déficit sensorial no lado afetado, e é causada pela lesão do nervo simpático cervical na PBO, né? Então, do gânglio estrelado que fica aqui na região de T1 e pode repercutir, então, por essa alteração no sistema nervoso autônomo simpático. Bem, qual que é o prognóstico geral da PBO, tá? Então, isso aqui é geral. Até 90% de recuperação completa até 2 meses, e isso é bom, indica, por exemplo, os casos de neuropraxia, tá? Então, muitas vezes a gente tem regressão espontânea dos casos,
O período máximo considerado para regressão espontânea é 18 meses, então espera-se uma regressão espontânea até 18 meses, e se não regredir, aí indica que essa criança vai ficar, né, com sequelas. Dependendo do tipo de lesão e se há lesão associada, né, esse prognóstico favorável pode acontecer. Então, lesão associada, por exemplo, uma lesão cerebral, uma fratura de clavícula, paralisia do nervo frênico, dependendo de como foi feito esse parto, né, gente? Então, infelizmente, durante o parto, a gente pode ter complicações que vão além da PBO. Qual que é o tratamento, né? Então, muitas vezes é utilizado como tratamento conservador. O enfaixamento tóraco-braquial por 2 semanas, 2 a 3 semanas, que alivia a dor e facilita a cicatrização, né? Então, inicialmente, esse caso aqui é uma criança grande, tá, gente? Mas é só para mostrar esse enfaixamento tóraco-braquial. Também é indicado o uso de órteses de proteção para o paciente com flacidez, principalmente músculos motores do punho e cotovelo, e cinesioterapia ativa, passiva, estilo proprioceptivo, hidroterapia. Claro que tudo isso aqui em crianças maiores, né? Lembra que até 18 meses, muitas vezes, usa o tratamento conservador, não necessariamente no recém-nascido essa terapêutica. Sem recuperação da contração do bíceps e o deltoide entre o terceiro e o sexto mês, possivelmente o que aconteceu foi neurotimese, e aí pode-se partir para o tratamento cirúrgico, né? Então, juntar as partes ali dos nervos, do nervo que foi rompido. E no pós-operatório, a recuperação é lenta e gradual e pode durar de 8 meses a 4 anos. Então, até 4 anos do pós-operatório, a criança ainda pode ter recuperação. Depois disso, normalmente, o que fica são as sequelas, né? Aí vai ter a sequela definitiva. Quando a gente fala da fisioterapia, então, o que a criança tem de característica? Hipotonia, fraqueza muscular, diminuição da DM, da coordenação, da apreensão digital e déficit de equilíbrio, porque ela acaba que não desenvolve, né, o controle motor. Isso, gente, claro, nas crianças maiores, tá? Chega lá na fisioterapia com uma idade maior. Então, o objetivo principal é sempre aumentar a força, né? Lesão nervosa periférica, sempre o objetivo é aumentar a força da musculatura remanescente, certo? Sempre, sempre, sempre. Melhorar a ADM, coordenação, preensão digital e equilíbrio, né? Se esse for o caso. E o tratamento, mobilização com descarga de peso, alongamentos passivos para ADM, exercícios de alcance são mais interessantes, porque para criança é mais interessante, né? A gente fazer mobilização passiva em criança é bem complicado. Sentar e levantar da cadeira, exercício de coordenação motora fina, jogos, então tudo que puder estimular o braço, tá? Então essas vão ser as características principais ligadas à PBO, tá, pessoal?